Bom dia, povo de Deus, bom dia, mulher de Deus, homem de Deus, bom dia, gente. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, para palestrar sobre o teu coração. Que Deus possa falar comigo e contigo nesta manhã. A devocional de hoje vai ser em 2 Timóteo, vai falar sobre conselhos e encorajamento. É Deus nos encorajando, né, a fazer aquilo que Ele quer que nós fazemos. Muitas das vezes não fazemos aquilo que Deus quer. Fazemos às vezes pela metade, mas o Senhor muitas vezes requer mais da gente, requer mais de mim, requer mais de você. Então, nesta manhã, eu tô aqui na presença de Deus para poder palestrar sobre essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pai amado, Pai querido, Deus bondoso e misericordioso, Pai, que esta devocional venha palestrar conosco, Pai, ao nosso coração. Senhor, que essa palavra venha nos alimentar e nos corrigir. Em nome de Jesus, muito obrigada, meu Pai, por estar aqui, Senhor, permitindo que nós viemos aqui fazer a nossa devocional, Pai, porque a devocional é um alimento diário, Senhor. É um alimento que nos sacia, um alimento maravilhoso para começarmos o nosso dia, em nome de Jesus. Perdão, gente, que eu tô um pouco gripada. Aqui em 2 Timóteo 3 vai dizer: Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Aqui nessa palavra vai estar falando comigo e contigo que tudo nessa vida tem regra. O militar, né, quando ele se alista e tudo mais, ele, para ser coroado, para ele receber a vitória dele, ele tem que seguir aquelas regras que o profissional tá dando ali para ele seguir. Ó, para você ser um militar profissional, você vai ter que seguir todas essas regras. E ali ele vai seguir aquelas regras todinha. Por mais que tenha que colocar a vida dele em risco, ele segue tudinho ali. O militar, ele se entrega por completo, né? Ele sabe que a vida dele tá em risco, mas ele se entrega de cabeça, ele vai de cabeça, ele entra mesmo com tudo. E não é diferente, né, o atleta, né? Eu gosto muito de esportes, eu sou uma pessoa que sempre gostei desde novinha de esportes. Gosto muito, acho muito bacana, né, a disciplina do atleta, gente, eu acho lindo, porque o atleta, para ele conseguir competir, né, naquilo que ele quer, ele tem que seguir as regras, né, que o profissional passa para ele. Ele tem que seguir uma boa alimentação, ele tem que renunciar ao açúcar, renunciar, né, os alimentos ruins, industrializados, que fazem mal para a saúde dele, que vai fazer mal até no dia que ele for competir. Então, ele passa por um processo de dieta, de treinos, sabe? A hora para dormir certinha, a hora para acordar certinha, os exercícios físicos, tudo certinho, para no dia da competição ele conseguir receber a vitória dele. Então, Deus, ele abre nossa mente através desta palavra que com Deus não é diferente. Para você receber a vitória do Senhor, né? Para você ter uma vida com Deus a qual você deseja, você precisa ter disciplina. Você precisa ser disciplinado, que nem um atleta é, que nem o militar é, né? Ele segue todas as regras. O atleta segue todas as regras para conseguir emagrecer. Se ele for seguir o padrão, né, humano, comendo de tudo, isso daí vai atrapalhar ele e ele não vai conseguir receber a vitória dele no dia do campeonato. No dia de ele participar ali, né, do campeonato, ele vai sentir dificuldades, ele vai se sentir mais pesado, ele vai se sentir cansado, né? Então, se ele seguir a regra todinha certinha, ele tem mais chances de vencer, né, o campeonato, vencer e receber a vitória dele. Assim, eu com Deus e você com Deus. O que Deus está querendo dizer comigo e contigo nesta manhã é necessário ter disciplina para receber mais de Deus, para ter mais de Deus, para ter mais esse aproximamento, essa intimidade com o Pai, né?
Não é de qualquer maneira a qual Deus quer tá falando comigo, contigo, não é de qualquer maneira, né? Tudo nessa vida tem regra. Para você emagrecer, tem regra. Para você engordar, você come o que quiser que você vai engordar. Então, tudo nessa vida tem regra, né? Agora, a desordem, as coisas ruins, as coisas erradas, tu faz e pronto. Agora, as coisas sérias, as coisas certinhas, para você ter respostas, você tem que seguir regra, sabe? Então, muitas das vezes as pessoas, elas sabem que tudo tem regra, sabe? Mas elas não querem seguir a regra que Jesus está dando para elas, a forma, né, de pensar, de vestir, tudo aquilo que a Bíblia manda a gente fazer, né? Porque para servir Jesus não é de qualquer maneira. Para servir a Deus tem que ter disciplina, tem que ter vida de oração, tem que fazer jejum, tem que se relacionar com o Pai, tem que ter intimidade com Ele, porque a mesma forma que você tem intimidade com seu marido, relacionamento com o teu esposo, com a tua esposa todos os dias, assim é com Deus. Você precisa falar com Ele todo dia, você precisa orar todos os dias. Para ter uma vida de oração, para ter um relacionamento, né, firmado na rocha. O que eu quero te dizer nesta manhã, que para você viver o melhor de Deus, você vai ter que obedecer. Obedecer as escrituras, obedecer aquilo que está escrito aqui. Não estou dizendo que vai ser fácil, né? Porque o atleta, quando ele passa por esse processo, né, de dedicação, de disciplina, não é fácil, né? Os primeiros meses, os primeiros dias é cansativo, sabe? Tá entrando ainda na rotina, tá entrando ainda na disciplina. Assim é o novo convertido. Ainda tá começando, né? Tá começando no leitinho, depois vai pro mingau, né? A forma de explicar. Mas é devagarzinho, sabe? Um degrau de cada vez, não é pulando degraus, entende? Não é pulando degraus, é seguindo aquele processo, sabe? Não precisa correr, não precisa ser rápido demais, tirar tudo muito rápido, mas é um degrau de cada vez, sabe? O Senhor, Ele vai te ajudando. O que eu quero te dizer nesta manhã é que a única coisa que Deus quer de mim, de você, é dedicação, é a disciplina, é vida de oração, é relacionamento. Porque quando você tem um relacionamento com Deus todos os dias, você começa a receber de Deus as revelações daquilo que Deus está requerendo de você, daquilo que você precisa mudar, daquilo que Deus quer te libertar, né? Então, não é o teu pastor que vai te libertar, tua pastora, teu amigo, teu irmão, não. É a própria palavra de Deus que vai te libertar dos seus maus caminhos, dos teus maus comportamentos, né? É a própria palavra, porque a palavra de Deus, ela diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, desde o momento que você começa a ler mais a palavra de Deus e estudar profundamente mais a palavra de Deus, a libertação de Deus, ela entra. O Senhor Jesus, ele começa a te constranger em coisas que precisam ser mudadas, né? Dentro de ti. Porque a mudança, ela começa dentro. Às vezes as pessoas acham que a mudança começa primeiro do lado de fora, na roupa. Não tem como mudar as roupas se a mente ainda não está mudada. A mesma forma, se eu emagreço, né, faço a dieta, já pensando depois que eu emagrecer, voltar a comer tudo de novo as besteiras, eu vou engordar tudo de novo. Então, o que precisa ser mudado em mim, primeiramente, né, é minha mente, é minha forma de pensar, é a minha atitude, as minhas ações. Quando você vira essa chavinha aqui dentro, tudo do lado de fora muda, entende? Não é a roupa que vai te levar pro céu, não é a tua maquiagem, não é o teu brinco, nada disso, tá? Não é o roupão que você usa, não é o véu que você coloca na tua cabeça que vai te levar pro céu, não é isso. São as tuas atitudes, são as tuas ações que vai te levar para a eternidade, que vai te aproximar de Deus, que vai te levar a ter mais intimidade com o Senhor. São as tuas atitudes. Sobreviver, né, a verdade. A palavra de Deus diz que a verdade nos liberta, a verdade nos protege, né? Lá no Salmo 91 vai dizer, né, sobre isso. Então, aqui no 11 vai dizer assim: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará.
Se formos infiéis, ele permanecerá fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Aqui tá falando sobre a perseverança, né? Às vezes a gente fala, nossa, servir o evangelho é muito difícil, né? Servir o evangelho passa por muitas batalhas, muitas guerras, calúnias. Mas também você tem que focar que quando você tá alinhado com a palavra de Deus, você recebe muitas vitórias. Sim, recebe muita vitória, gente. Muita vitória. Por isso que eu falo que vale a pena obedecer a Deus, porque você recebe muitas respostas de Deus, sabe? Você vê a mão de Deus movimentar ao teu favor, porque você está sendo obediente às Escrituras. Então, desde o momento que você é obediente às Escrituras de Deus, Deus, ele se revela, Deus, ele te abençoa profundamente. As bênçãos de Deus correm atrás de você. Não só bênçãos materiais, mas bênçãos espirituais também. Tu se sente mais protegido, tu se sente mais saciado, sabe? Aquele vazio que você sentia antes, você já não sente mais, porque a palavra de Deus preenche todo o vazio, entende? Mas para mim viver o sobrenatural, para mim viver o melhor de Deus, sabe? Eu preciso ter disciplina. Disciplina é eu orar quando eu não tenho vontade. Nem sempre você vai ter vontade para orar, nem sempre você vai ter vontade para jejuar. Mas eu faço porque eu sei que eu tenho que fazer. O atleta nem sempre ele quer comer aquela comida que ele precisa comer, sabe? De dieta. Às vezes ele quer comer uma besteira fora da dieta, mas ele sabe que ele precisa seguir aquela disciplina ali e deixar para comer a refeição dele livre só no dia da refeição dele livre. Então ele fala, poxa, eu queria muito comer isso aqui, mas eu não posso, eu tenho que seguir a disciplina para eu conseguir o resultado que eu quero obter. Então é sobre isso, é sobre você orar sem ter vontade, né? Tem dias que você vai ter vontade de orar, mas tem dias que não, entende? Tem dias que você vai ter vontade de jejuar, mas tem outros dias que você não vai ter vontade de jejuar. Mas depois que você faz essas coisas, você se sente até melhor. Você ora sem vontade, você começa a orar sem vontade, mas logo após da oração você se sente aliviado, você se sente cheio, sabe? Você se sente restaurado, renovado. O jejum é a mesma coisa. Você às vezes está sem vontade de jejuar, você faz o jejum, faz todo o processo do jejum e no final você se sente mais fortalecido, você se sente mais sensível à voz de Deus, sabe? As pessoas vêm contender com você, brigar contigo, falar palavras, ai, você não tem nem, sabe? Você não tem nem energia para gastar com coisa negativa. É algo assim sobrenatural, né? O jejum ele nos torna sensível à voz de Deus e ele mortifica a nossa carne e fortifica o nosso espírito. Então, a gente fica mais fortalecido, né? Então, nem todo dia você vai querer jejuar, mas quando você jejuar, você vai sentir a mão de Deus te sustentando, tu vai sentir aquela coisa gostosa, né? Que é o resultado do jejum, né? Então, o que eu quero te dizer é sobre ser disciplinado, fazer a tua parte, porque Deus, ele está disposto já, com certeza, a fazer a parte dele, ele vai fazer a parte dele. Mas tem as duas partes, tem a parte de Deus e tem a minha parte, né? Se eu fazer a minha parte, Deus vai fazer a dele. Mas não tem como Deus fazer a parte dele se eu não faço a minha, entende? Eu preciso fazer a minha parte para eu receber as promessas do Senhor. Só eu tenho o poder de não fazer, como diz a palavra, como explicar. Só eu tenho o poder de impedir que a promessa possa se cumprir na minha vida. Se Deus falou que tem uma promessa na minha vida, Ele falou comigo profundamente. Então eu preciso fazer a minha parte para que aquela promessa possa chegar até mim. Não é de mãos, né, assim, cruzados que a promessa vai vir. Eu tenho que fazer a minha parte. Como filha, eu tenho que obedecer, eu tenho que seguir aquilo que está escrito. Eu tenho que obedecer ao meu pai, entende? Então, é sobre isso. Não é fácil, né? Mas o Senhor, Ele nos capacita, Ele nos dá força. Tem dias que são cansativos, tem dia que você vai chegar do trabalho cansado, não vai ter vontade de orar, né? Tem dias que você vai orar 10 minutos, tem dias que você vai orar 2, tem dias que você vai orar 1. Mas, enfim, é nesses dias que você está sem força, o Senhor Ele te renova profundamente, tu sente? Quando você está naquele dia assim, cabisbaixo, cansado, você vai orar, aquele pouquinho que você ora, Deus te renova. É uma força que não é nossa, é uma força que vem do alto mesmo, né? Então é isso, o que Deus quer de nós é dedicação. Assim como o atleta é dedicado,
Deus, ele quer que nós sejamos dedicados a ele. Assim como o atleta tem disciplina, Deus quer que sejamos disciplinados a ele, disciplinados à palavra dele, né? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Deus abençoe o meu dia e o seu dia também. E que o Senhor possa nos capacitar, nos dar força para que a gente possa ser disciplinado e viver, né, a palavra dele, colocar em prática a palavra dele, que o Senhor Jesus possa nos ajudar a colocar em prática a palavra do Senhor Jesus, né? Que Deus possa nos fortalecer e nos ajudar a renunciar aquilo que precisa ser renunciado. Que Deus possa nos ajudar a abrir mão daquilo que precisa ser, sabe, ser lançado fora, para que a gente possa viver o melhor de Deus, que a gente possa receber o melhor de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia, que essa palavra possa ter falado poderosamente no seu coração. Um beijo, gente. Fica com Deus. Fica com Deus. Amém.